Olá para você que nos assiste mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro aqui do canal da Igreja Presbiteriana do Bairro Alto. Eu sou o Vinícius, estou aqui com o convidado de honra mais uma vez, o André, né André? Estamos aqui de novo, vamos, que bom que você está aqui também. Show de bola. O André, a gente ralou bastante no mês passado, falamos sobre um tema muito importante, mas você disse que esse mês, hoje, começa um novo bate-papo, nova série pra gente conversar. Eu queria que você contasse aí, porque eu vi aquele videozinho no início ali, falando de reconstrução. E aí, o que é reconstrução? Essa é uma provocação, mas uma necessidade, sabe, Vinícius? A gente tá vivendo dias difíceis, viveu, e não me parece que muitas mudanças ocorrerão antes de que a gente se conscientize de que a gente precisa trabalhar agora pela reconstrução de diversas áreas aí da vida, da sociedade. E aí o ponto é que a gente até colocou isso como um subtema. Reconstrução é um problema ou é uma oportunidade? Porque, de fato, nas experiências da vida, as pessoas costumam falar assim que é melhor fazer bem feito, porque reconstruir é melhor do que construir. Ou seja, quem faz mal feito faz duas vezes. Essa é uma consideração verdadeira, só que quando as reconstruções, nem todas elas foram porque coisas não foram construídas da forma adequada. Às vezes é porque veio um terremoto ou veio uma catástrofe muito grande que desabou inúmeras áreas da vida. Então, essa é a conversa. Sabe, Vinícius, eu acho que para justificar uma coisa que já de cara justificaria isso, são algumas coisas que eu quero projetar aí. Quando a gente pesquisa e descobre que o IBGE ele aponta algumas situações bem tristes para a gente. Por exemplo, a gente está amargando no nosso país 12,6 milhões de pessoas que perderam o emprego, que estão nesse momento desempregadas. Não sendo pouco isso daí, a gente tem a notícia, e esse foi um dado lançado em julho agora, que mais de 700 mil empresas foram fechadas no Brasil ao longo desse período de pandemia. E a parte que fica mais triste ainda é que a maioria delas são pequenas empresas. Então, pessoas que dependiam muito daquele setor, daquele negócio para sobreviver. Mas eu acho que mais alarmante, Vinícius, e aonde esmaga e impõe-se a necessidade da gente falar assim, é hora de reconstruir, é porque teve mais de 120 mil famílias que desmoronou o seu quadro de família porque teve um ente querido que foi embora. A gente está chegando ali à casa de 125 mil pessoas que morreram por conta do coronavírus. Então tudo isso aí impõe pra gente uma situação de, poxa, e aí? O que a gente faz? Então essa é a conversa do mês. A gente quer falar sobre reconstrução. Problema ou oportunidade? A gente acha que é oportunidade. A gente tem a oportunidade agora de pensar com carinho, com amor, com cuidado, mas ver que a palavra de Deus, a Escritura Sagrada tem componentes para nos ajudar nessa trajetória. Legal. Então ao longo do mês, fique aí que a gente vai falar sobre reconstrução. E hoje, dessa reconstrução total, tem algum cenário em especial que você quer falar hoje? Hoje eu quero falar, Vinícius, uma coisa que é importante. Eu gosto de falar desse assunto brincando, porque eu acho que daí se torna mais leve, mas a gente precisa reconstruir o equilíbrio emocional. É uma área assim, acho que tem muita coisa que gerou aí, muitos componentes, a gente pode falar sobre eles, que geraram desequilíbrio, mas assim, a gente tá em pane, né? Deu uma pane geral. Acho que quem ouve aqui pode estar sentindo, confirmando, se a pessoa não está passando por isso, mas foi pressionada. A gente está num momento de muita pressão, então a gente, para reconstruir, precisa retomar o equilíbrio. Tem gente conhecendo gente que não conhecia, né? Dentro de casa, não conhecia esse teu lado aí. Ô André, o que você acha que são, assim, o que causa esse desequilíbrio? Quais são os causadores desse desequilíbrio que você está citando aí? Lendo, observando e presenciando muitas histórias, talvez a lista seja bem mais vasta do que o que eu vou citar aqui. Mas eu vou citar algumas coisas que é fácil, é uma observação fácil. Uma delas, eu acho que causa muito desequilíbrio pra gente
não saber quando tudo isso aqui vai acabar. Você vê que uma conversa que vinha, e isso gerou muita angústia, até nas crianças. Sabe, quando começou a pandemia, quando que vai voltar as aulas? Vamos pensar nesse exemplo. Quando que vai voltar a gente poder se encontrar na comunidade de fé, na igreja, no condomínio, no jogo, no futebol, no lazer? E daí, não, agora a gente vai datar para julho. Não, começou com as datações para abril, maio, julho, agosto, setembro. E agora sim, poxa, essa incerteza de quando vai voltar é uma coisa que gera muito desequilíbrio. Isso aí tira as pessoas do eixo. Então esse é um ponto. Outra coisa, o medo das notícias, Vinícius. Eu acho assim, poxa, a gente já começa aqui, a primeira fala minha, no momento que você vê esses números que eu acabei de apontar aqui, isso aí já causa frio no estômago, sabe? Pô, imagina poxa, foram mais de 700 mil empresas fechadas. Daí o camarada tá ouvindo isso aqui agora e fala assim, poxa, a próxima vai ser a minha. São mais de 125 mil mortos. Que hora que isso aqui vai aparecer nessa janela vai visitar a minha casa. Essas notícias, e assim, não dá pra gente esconder delas. Elas vêm. Então, ela é outra, e não dá pra gente ficar sem essas notícias, só que elas geram desequilíbrio. Quer ver outra coisa? Você mencionou aí sobre as descobertas de pessoas dentro da própria casa. Crise no relacionamento, né? Quantos relacionamentos em crise? Por quê? Porque foram intensificados. Poxa, tinha meu esposo, tinha meus filhos. Só que não tinha eles full time, eu tinha intervalo. Eles saíam de casa, eles se viam livres de mim por algum tempo. Não me tinham no intensivão. Agora tá todo mundo, muita gente no intensivão. Isso aí gerou pane. Quer ver outra coisa? Eu acho que não saber como resolver o problema, Vinícius. Sabe, a gente não ter uma fórmula para saber assim, o que a gente faz agora, fica aquela coisa no ar assim, como a gente resolve isso? Sabe, é uma conversa, bastante gente falando sobre um novo normal, e eu acho que isso é muito bacana, entender que a gente não vai voltar na normalidade que a gente deixou janeiro, não vai, é uma outra maneira de se viver, o mundo sofreu uma modificação, em alguns lugares mais, menos, mas querer retomar aquilo lá é um problema. E não saber, muitas vezes, como resolver isso. Porque daí a gente quer alimentar a ideia da vacina. Tá saindo uma vacina. Mas daí a gente assimila isso para falar assim, o problema está resolvido. Mas daí quando a gente pensa com seriedade, peraí, quando vai sair a vacina mesmo? Quando isso aí vai ser distribuído na população e quando 80% da população vai estar imunizada. Quando a gente pensa com seriedade isso aí, a gente tem que ir para o segundo semestre do ano que vem. Imagina, isso aí já é mais um fator de desequilíbrio. Então isso para listar alguns, além da rotina alterada, das mudanças. Olha, quem está ouvindo aqui, alguns desses aqui estaria numa igreja, estaria sentando com amigos, cantando. Agora não, tem que sentar e ver o videozinho. Essas mudanças impostas, a gente não tem chance de fugir delas, também gerou desequilíbrio. Então, isso para listar alguns. A gente podia falar de várias aqui, sabe, Vinícius? E o pessoal lá que está assistindo, que está ouvindo isso aqui, poderia compor essa lista também. Mas eu acho que esses aí são bem sérios. E isso aí causa muito desequilíbrio. Mas no meio desse desequilíbrio, você estava falando, eu estava pensando assim, diante desse desequilíbrio emocional, e aí você falou de intensificar e tal, tem alguma postura assumida que contribui para intensificar o desequilíbrio emocional? Pior ainda. Piorar, já estou no caos, não sei o que fazer, mas se eu não reconstruir, não mudar alguma coisa, vai piorar. Quais são essas posturas, André? Eu acho que primeiro a gente tem que confessar, Vinícius, que está muito difícil resolver tudo isso aí. Pedir equilíbrio no meio dessa loucura toda é difícil. Como que lida com isso? E a gente vai achando formas. Eu queria falar de duas coisas que parece que são soluções, porque a gente quer escapar, Vinícius. E o organismo, a mente, a saúde da gente pede um escape para isso. Então tem duas coisas que são aparentemente solucionadoras, mas não são de fato. Primeira delas é aquilo que a gente chama de negação. Então, vou negar que está um caos. Então, assim, não, isso aí que você está falando nem é tudo isso aí. Os números estão forjados, não é tanto assim. Então, como que essa negação da realidade, ela aparece, Vinícius, e ela é bem falsificada porque ela aparece com cara de otimismo.
Então assim, em vez de aceitar que está difícil, que está horrível, que está muito complicado, porque eu tenho medo de aceitar isso, então eu assumo a postura do otimista. Já vai passar, tá tudo tranquilo, que isso, o mundo já viveu situações piores, vamos que vamos. E isso aí, para o pessoal ainda que tem fé, é muito comum a galera apoiar-se nisso aí. Peraí, eu não posso me desesperar, eu não posso ficar com medo, eu não posso me desequilibrar. Então o que eu faço? Eu vou ter fé. Mas às vezes essa postura excessiva no otimismo, ela não tem nada de fé. Ela não tem nada de verdadeira. Eu só estou tentando me auto-enganar que eu estou morrendo de medo e que eu não sei lidar com a situação. Então eu fico falando para os outros, porque eu tenho que assumir a postura do forte. Eu tenho que assumir a postura do que está no controle da situação. Então eu não posso aceitar ela. Então a primeira delas é essa, Vinícius, negação. E por que ela é ruim? Porque ela é irresponsável. Quando eu nego que está um problema sério, daí eu preciso tomar posturas que confirmem essa minha negação. Então, para com esse negócio de higiene, de álcool gel, para com esse negócio de máscara, de se proteger demais. Não é assim, estão exagerando, vamos para... E aí, o que situações imprudentes causam? Causam mortes. Causam doenças, causam proliferação. Então não é a melhor forma de lidar com o problema. Parece que é, mas não é. Essa é uma, Vinícius. Mas tem uma outra. Qual é a outra? É aquilo que eu chamaria de cinismo. O cínico. O que seria a postura do cinismo? O cínico, ele assume assim, não tem esperança. Então, em vez de ficar inventando e contando historinhas de esperança, que a coisa vai melhorar, vamos assumir que tá tudo estragado mesmo, que não tem jeito, que não tem solução, e eu paro de me frustrar, e eu paro de me desequilibrar. Vamos assumir que tá tudo ruim mesmo, que não tem jeito. Por que essa é terrível? Porque ela é irresponsável. Porque daí o que eu faço, Vinícius? Eu chuto balde em tudo. Eu largo mão das minhas tarefas. Eu largo mão do cuidado com a minha família. Quer ver? Isso aparece muito. Quer ver? É muito próprio dessa justificativa que a gente tem para... Vamos imaginar que eu estava cuidando da minha dieta, que eu estava fazendo atividade física, que eu estava assim, cuidando da minha saúde, indo no médico, buscando um monte de... Mas agora que eu percebi que o mundo não vai melhorar, eu vou me afundar na comida. Eu vou comer. Tô ali, a calça não tá servindo mais. E daí quando eu penso assim, poxa, não tá certo eu fazer isso aqui com a minha saúde. Daí eu falo assim, mas o mundo vai acabar em pandemia. Deixa eu comer enquanto tem esperança. O cínico faz isso, ele se torna irresponsável também. E aparece nisso, não, tô nem aí agora com o trabalho, tô nem aí com a minha empresa, tô nem aí com a minha família, não vou pagar mais as contas, não vou fazer mais nada do que é dever. Por quê? Porque não tem esperança. Vamos parar de alimentar a esperança? Percebe assim, como é intensificado. Tanto negar, por um lado, quanto ser cínico. Os dois são acumuladores, eles intensificam ainda o desequilíbrio. Porque quem está perto dessa realidade, dessas pessoas que assumem esse tipo de postura, Vinícius, é só causa, só loucura. Loucura gerando loucura. Puxa vida. Você que está vindo aí pela primeira vez, deixa eu te falar. A gente bate esse papo aqui, legal, lança a chamada, mas a gente tenta responder, né, André? O que Deus fala em relação a isso? Eu queria ouvir de você aí, quem está ali também assistindo, a Bíblia trata de desequilíbrio emocional, ela não fala nada, não tem nada a ver com isso. E se ela fala, o que ela pode falar? Tem alguma história aí? É curioso, se a gente for atrás, essa própria terminologia, desequilíbrio emocional, isso não faz parte essa linguagem não faz parte do mundo bíblico. O que você vai perceber é que os causadores do desequilíbrio são os mesmos ao longo da história da humanidade. E a maneira que o ser humano tem de se relacionar e se ver em pânico, em desespero no meio do sofrimento, ele é comum em todas as épocas. Então, considerando isso, a gente pode olhar para as escrituras e perceber. E essa é a pergunta que a gente pode fazer. Peraí, os personagens, as pessoas que se relacionaram com Deus, e a Bíblia fala disso, viveram situações difíceis? Viveram momentos de muita dor, de muito desespero?
como eles se comportaram? Como Deus conduziu esses caras nessas situações? E aí, olhando para isso, a gente pode ver, poxa, Deus lidou com esse camarada, ele teve essas posturas, a gente pode aprender alguma coisa. Então, para isso, Vinícius, eu queria convidar a gente a ler o Salmo. O Salmo é uma literatura maravilhosa nas Escrituras. Eu acho que é uma das, para quem não conhece, mais visitadas, assim. E a Bíblia fala dos salmos de lamento. Então a gente vai olhar para um salmo de lamento. E o lamento é um recurso maravilhoso nesse tempo de desequilíbrio. E a gente vai descobrir por quê. Vamos ler ele e a gente vai conversar sobre ele. Salmo 13 diz assim, um salmo bem curtinho. Olha aí que legal. Ele diz assim, ó, até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor, meu Deus, ilumina os meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu venci, e os meus adversários festejarão meu fracasso. Verso 5 do Salmo. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Então, Vinícius, olha que interessante. Esse é um salmo de Davi. Ele está num momento muito difícil da história dele. Os estudiosos, a gente quando vai se debruçar para entender qual é o contexto, não sabe exatamente de qual inimigo ele está se mencionando. Há quem suspeite até que esse inimigo que ele possa apontar aqui que seja figurado. Essa tese não é muito confirmada, não. O fato é que ele está enfrentando algo com um determinado inimigo. Pode até ser um momento de conflito que ele teve muito grande com o filho dele. Teve um filho dele que traiu ele, Absalão, que gerou muitos problemas. Tem uma suspeita grande de que seja essa sim. Mas a despeito disso, o que é importante? Como no momento de tanta dor, de tanta dificuldade, Deus conduziu esse camarada para lidar com ele. As emoções não estão legais ali. Não tá nada legal e a gente vai perceber isso aí. Então eu colocaria assim, para reconstruir o equilíbrio emocional, primeira coisa que a gente tem que fazer é reconhecer a dor. E aí, olha que interessante. Por que é importante reconhecer a dor? Porque a gente tem vontade de negar a dor. Reconhecer a dor é afirmar que tem algo que está errado ali. Que eu não estou legal. Que não está bacana. Que a situação não está legal. Que eu não preciso fazer de conta não que vai estar tudo bem. E a gente pode... Você está negando que a gente tem que ter esperança? Não estou negando que tem que ter esperança. Só que a gente precisa formular a esperança sem ignorar que tem algo que está difícil. E eventualmente, principalmente pessoas que às vezes são inclinadas à fé em Deus, elas acham que ter fé em Deus é ignorar que situações estejam difíceis. Porque se confunde muito isso. Para alguns até, tem uma expressão, Vinícius, que é afirmada assim, que nós não devemos ser daquelas pessoas que reclamam. A gente chama isso, numa linguagem típica da Bíblia, de murmuração. E evidente, isso aí é errado. Só que murmurar e reclamar não é sinônimo de reconhecer que tem uma dor acontecendo. E a Bíblia e as Escrituras, o próprio Deus, porque deixa isso aqui registrado pra gente, mostra que um caminho bacana para enfrentar momentos difíceis é, primeira coisa, reconhecer que tem uma dor nesses momentos difíceis. E é muito legal. Olha como o texto mostra que o Davi, o salmista, ele reconheceu a dor. A gente poderia ver 4 coisas ali que mostram que, primeira coisa, a primeira dor que ele reconhece, a gente colocaria assim, muito tempo de sofrimento. Ele está fazendo uma oração. O salmo é um pronunciamento diante de Deus, é uma composição, é uma oração em forma de poesia. E ele está dizendo assim, olha, ele repete isso aqui por 4 vezes. Até quando? Esse até quando, Vinícius, está dizendo assim, já doeu demais. Entendi, sofri, mas, até quando? E olha como que é propício a gente falar isso aqui agora, Vinícius. Sabe, essa é uma oração que foi feita para Deus e que precisa ser feita. Não tá legal. Já deu. É isso que ele está falando assim, foi demais já. Esse é um reconhecimento da dor. É muito tempo de sofrimento. Em outras palavras, é isso que ele está falando. Agora, olha que legal. Uma outra dor que ele reconhece. O conflito interno e a dor que está no coração. O verso 2 fala assim, até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia?
Poxa, primeiro, o sofrimento já é demasiado. Já faz muito tempo que eu estou sofrendo. Tá muito tempo, isso aqui tá terrível de aguentar. E onde está doendo? Eu tenho inquietação e dores no meu coração. A alma está doendo, está sofrendo, eu estou em pânico, eu estou com um problema interno. Então ele reconhece isso aí e expressa isso. E isso é maravilhoso. Olha aqui outra coisa interessante. O inimigo me causa dor. Tem um fator externo. Ele identifica isso. Tem um problema, tem alguém trazendo problema sobre mim. E ele reconhece isso daí. Você vê a leitura que é feita. Tem um reconhecimento. E o quarto, Vinícius, é o seguinte. Essa dor... E aí, olha que curioso isso daí. É a dor da sensação de que Deus virou as costas para ele. De que Deus não o ouve. E isso está doendo. Está me doendo porque é tempo demais que eu estou sofrendo. Está me doendo porque o meu coração não está sabendo lidar. Tem muita inquietação aqui dentro. Está doendo porque tem algo real ali, fora, externo, causando muito sofrimento para mim. E está doendo também porque eu tenho a impressão que o Senhor não se lembra de mim. Porque eu tenho pedido e o Senhor não me responde. E olha que bacana. Esse é um ponto, então. Registrar que a gente, para lidar com o desequilíbrio emocional, à luz desse salmo aqui, à luz dessa experiência de lamento, nós precisamos reconhecer a dor. Esse é um primeiro caminho. Mas olha outro componente importante para reconstruir. Eu chamaria isso, fale com a pessoa certa. Primeiro, reconheça a sua dor. Segundo, fale com a pessoa certa. O verso 1 e o verso 3 mostram isso pra gente. Ele diz até quando, mas ele não está dizendo até quando, Vinícius, e aí é a diferença entre murmurar e lamentar. Quando eu murmuro, eu reclamo pra você. Não tô aguentando mais. Sabe, aquela pessoa que fica o dia inteiro falando das dores dela dentro da casa. Eu não aguento mais, eu estou de saco cheio. Isso, e ela tá... Por quê? Porque tá doendo, quando tá doendo a gente fala mesmo. Mas esse externar para os outros não traz equilíbrio. Agora, curioso, externar para a pessoa certa é o que traz equilíbrio. Porque, e aí essa orientação, olha o que ele diz no verso 1. Até quando? Senhor. Eu estou dizendo para aquele que eu sei que pode resolver o problema. Aquele que tem relação com tudo. Senhor, até quando? É para ele que eu estou dizendo. O verso 3. Olha para mim e responde, Senhor meu e Deus meu. Então, por um lado, eu tenho que reconhecer todas as dores, o que está doendo, o que está machucando, mas segundo, eu tenho que dizer para a pessoa certa. E aqui eu queria fazer um parênteses, porque de repente tem alguém aqui que está num nível de desequilíbrio, Vinícius, extremo. E eu queria dizer para ela, fale para Deus, mas você percebeu que um profissional da área vai ajudar? Fale para ele também. Se você tem na sua caminhada alguém maduro, com sabedoria de Deus, para ouvir você e orar com você, fale para ele também. A psicologia, a psiquiatria é de Deus. Exatamente, esse é o ponto. Tem um profissional apto para te ajudar nesse momento, recorra a ele. Tem um cristão maduro, com sabedoria para te ouvir, acolha ele. E eu diria, Vinícius, que tá ali, vira e mexe aparece aí no vídeo oração, aconselhamento. A gente está aqui também. Achou que, de repente, poxa, poderia conversar com o André, preciso conversar com ele, preciso conversar com o Vinícius. Conta com a gente. Esse é um ponto. Mas, sobretudo, nem eu, nem você, nenhum psiquiatra substitui o melhor solucionador de equilíbrio, que é o Criador. Ótimo. Terceiro, que eu queria apontar e fechar com três pontos, Vinícius. Para a gente reconstruir o equilíbrio. Reconheça a dor, fale com a pessoa certa e eu diria em último, desfrute de esperança em Deus. Porque, Vinícius, o reconhecer a dor é uma palavra justamente para quem está querendo ser muito otimista. E esse não é o caminho do equilíbrio. O equilíbrio não é você negando dor. O fale com a pessoa certa é justamente uma palavra para aquela pessoa que não para de atormentar a família, de tanto ficar reclamando. E esse aqui, desfrute de esperança em Deus, é para o cínico. É para quem agora alimentou tanta decepção que está assim, eu não tenho mais esperança. Por que eu quero te dizer? Quero dizer, olha o que acontece, qual é o movimento. Depois que o Davi, ele fala até quando o Senhor, os meus inimigos vão triunfar se o Senhor não fizer nada. O Senhor não tem me ouvido, está doendo demais, eu estou com um problema. Curiosamente, tem uma revolução no caminho aqui. O verso 5 mostra assim, ó. Eu, porém, confio
no teu amor. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Você fala assim, o que aconteceu aqui? Esse camarada aqui é bipolar, André? Ele começa chiando, reclamando, de repente parece que é um outro texto que foi acoplado aqui. Não, essa é uma das experiências maravilhosas de quem vai para a presença de Deus, de quem vai e chega diante de Deus e chora, e fala, e reclama. O que acontece? Acontece algo sobrenatural, Vinícius. O Deus Consolador, o Deus Restaurador, ele enche a gente e mostra algumas coisas pra gente. Mostrou o que pro salmista? Mostrou o amor. Ele lembrou aqui, do bem que o Senhor fez para ele ao longo de toda a história dele. Por isso ele termina o salmo falando isso. Eu vou confiar no amor dele e eu vou cantar. Você vê, quando a gente entra desequilibrado na presença de Deus, confessando dor, confessando tristeza, confessando dificuldade, falando com quem pode resolver, é muito comum a gente sair, porque ele lembra a gente o amor que ele tem por nós, ele lembra a gente da salvação, do que ele está operando no mundo, e é comum a gente entrar com tristeza e com lamento e sair com louvor, com adoração. Esse é o caminho. A gente precisa reconstruir o nosso equilíbrio emocional e as escrituras nos ajudam nessa No meio desse caos, então, entrar no casulo e negar não é o caminho. Não. Então, reconheça a dor, viva esse sentimento e procure ajuda. Tem tudo a ver com Jesus. Tudo a ver com Jesus. Show de bola. André, o que o Evangelho tem a ver com desequilíbrio emocional? Porque você vem falando ao longo das semanas pra gente que o Evangelho ele resolve aquele problema no futuro com Deus. Mas o Evangelho também ajuda aqui, agora, nessa dor? Então, Vinícius, o Evangelho fala muitas coisas pra gente. Uma das que ele está falando nesse momento agora é a seguinte. Eu ouvi uma frase semana passada de um teólogo, um filósofo chamado Jonas Madureira, e é uma afirmação bem simples, e ela ficou ecoando assim na minha mente. Ele disse assim, somos quebrados. E somos quebrados é uma informação profunda, porque ele não está dizendo que nós fomos quebrados agora pela pandemia. Nós não fomos quebrados porque a empresa quebrou, porque a gente perdeu um ente querido, e com todo o sentimento de consideração, porque quem possa estar assistindo e tenha perdido alguém nessa época. Somos quebrados porque nascemos quebrados. Essa é a condição humana. Nós somos fragmentados, nós somos despedaçados no nosso interior. E isso não foi apenas porque teve um trauma na infância, porque teve uma educação complicada, porque teve um problema de saúde que agravou. Não. Isso é porque é a nossa conjuntura. Sabe, quando você se aproxima, por exemplo, de algumas crianças e consegue observar, você percebe, peraí, alguma coisa já está ali meio estragado. E esse estrago ele aparece com as disfunções morais, uma mentira, uma raiva, uma ira, uma preguiça. Essas são disfunções que esse quebrado apresenta, mas o nosso quebrado apresenta também no medo incontrolável às vezes, numa ansiedade, que a criança já é ansiosa, daí você fala assim, não, é porque está na escola, está com muita atividade. Não, agora não tem atividade nenhuma, está ansiosa. Numa série de comportamentos disfuncionais. Somos doentes, Vinícius. O remédio ajuda, o tratamento ajuda, mas de fato, só existe uma pessoa que pode consertar isso daí. Essa pessoa, um dia, tem um registro de uma fala dela. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 28, a gente vai poder ler. Ele diz assim, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Jesus Cristo. Esse é o convite de Jesus. O que Jesus fez na cruz, a obra de salvação, não é uma obra apenas e simplesmente de absolvição do injusto. Essa é uma parte, um componente muito importante da obra de salvação. Mas parte da salvação de Jesus é o início da restauração do nosso interior quebrado. Ele restaura isso aí. Ele começa essa obra. Ele começa dando um novo coração e começa curando algumas coisas. Mas detalhe, esse descanso que ele vai dar, Vinícius, ele começa a dar um nível desse descanso, só que esse descanso só é consumado, só é pleno no grande dia onde que ele voltar, ou nós íamos ter com ele, para viver para sempre por ele. Nesse momento aqui, esse
essa quebradura toda, ela é iniciada uma obra de reconstrução. Jesus é aquele que está reconstruindo em cada um que crê nele uma nova configuração, que se inicia nessa obra a partir daquele que crê e que vai se consumar no momento que a gente se encontrar com ele na eternidade. Essa é a promessa do Evangelho e a esperança do Evangelho. Amém. Gente, se você está quebrado que nem eu, que nem o André, se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo para quem você acha que vai ajudar bastante aí, que está passando por um momento de confusão mental, que as coisas não estão legais. Faz isso, faz essa semana. Faz isso. E vamos esperar por muita esperança e fé. É isso? Amém. Semana que vem tamo junto? Tamo junto. Valeu. Gente, Deus abençoe vocês. Vamos orar? Vamos orar? Bora. Deus, obrigado por esse tempo, obrigado por essa conversa, obrigado pelas instruções. Nós queremos afirmar, Senhor, junto com o salmista, até quando, Senhor? Até quando a gente vai viver dias difíceis, dias complicados, dias de medo, dia de escassez, dias de confusão? Tem muita gente, de repente, Senhor, se encontrando nessa oração aqui agora e dizendo para o Senhor, até quando? Meu Senhor, nosso coração está inquieto, queremos ver mudança, queremos ver transformação. Mas também, Senhor, quando entramos na Sua presença, conseguimos lembrar da Sua salvação que está sendo operada. E é isso, Senhor, essa experiência gloriosa do salmista que nós queremos viver, de confiar no Senhor, confiar no Seu amor, o amor que foi revelado na cruz, o amor que nos tocou, o amor que está transformando e refazendo novas todas as coisas. Nós queremos desfrutar da Tua esperança, a esperança que o Senhor diz para a gente das coisas que nós não vemos. É ali que nós queremos colocar a nossa esperança, Senhor, no novo céus e na nova terra, Senhor. E enquanto aqui estamos, tendo certeza de que o Senhor está fazendo a Sua obra nos nossos corações e na nossa vida. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Valeu, gente.